Meus amados, eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas, no capítulo 17. Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 12. Quero ler com você. Se encontrou, fique em pé. Vamos ler juntos do 11. Lucas 17, de 11 a 19. Assim diz a palavra de Deus: no caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra ao pé de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Senhor, estende a tua mão, Pai, sobre a vida deste pecador que assume, Senhor, o papel, a responsabilidade de ser fiel à tua palavra. Tem misericórdia do orador, mas também tem misericórdia, Senhor, dos ouvintes. Tem misericórdia, Senhor, desta igreja. E fala como o Senhor falou aos leprosos. Fala, Senhor, aos leprosos que estão reunidos, Senhor, essa noite. Fala, Senhor, a todos nós que temos lutado contra as lepras da nossa vida, e continua, Senhor, curando o teu povo através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar, meu. Amados irmãos, o primeiro ponto que a gente precisa entender quando nós lemos esse texto é que a palavra de Deus, ela aponta 10 homens. O texto diz que no caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos. Eram 10 homens. E é interessante que eles não têm nome, eles não têm nacionalidade, eles não têm identidade. A única coisa que marca e registra a presença desses homens é o fato deles serem leprosos, deles serem enfermos. E a lepra, ela nivelou esses homens. Esses homens estavam todos no mesmo grupo, brancos e negros, homens e mulheres, todos eles. Na dor eles estavam unidos, na exclusão eles estavam unidos. Eles estavam todos iguais. Eles todos eram iguais. E para a gente entender isso, a gente precisa entender como a palavra de Deus trata a lepra. A lepra, nas escrituras sagradas, ela é vista de forma frequente como uma tipologia, um anúncio do resultado, do efeito do pecado na vida da gente. Então, a lepra é uma tipologia do pecado. Ela começa de forma insensível, de forma pequena, mas ela vai se espalhando, ela vai tomando conta. Ela se espalha a ponto de desfigurar o enfermo, de desfigurar aquele a quem ela alcançou, tirando a identidade e trazendo algo terrível, que é o isolamento. O pecado tira a nossa liberdade.
O pecado tira a nossa identidade. Quando se fala em estar diante de Deus, isso se agrava. Nós nos tornamos inimigos de Deus, nós nos tornamos afastados de Deus. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, vocês estavam separados da aliança, vocês estavam separados do povo de Deus, sem esperança. Essa era a condição de nós, quando nós estávamos tomados pela lepra do pecado. Então ela se espalha, desfigurando a gente, isolando o homem de Deus e também do próximo. Nós vemos isso muito nitidamente em todo o Velho Testamento, né? Nós vamos estudar um pouquinho rapidamente sobre isso hoje. Mas assim como os 10 leprosos estavam gravemente enfermos, todos nós, toda a humanidade foi infectada pela terrível doença, enfermidade do pecado. A palavra nos diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, de forma categórica, clara: pois todos pecaram, todos se tornaram leprosos, todos contraíram lepra e destituídos e carecem da glória de Deus. E são dependentes da glória de Deus, precisam da glória de Deus. Todos os homens pecaram. Então, diante da santidade do Senhor não há diferença. Todos nós, em nosso estado natural, nós estávamos espiritualmente enfermos, mortos, transgressores. Nós éramos tidos como transgressores. E mais do que isso, nós fomos lançados para longe, nós fomos isolados por causa da nossa lepra. Um puritano do século 17, escritor dos principais teologias sistemáticas, comentários bíblicos reformados da história, um puritano chamado Matthew Henry, ele disse: por essa providência vemos que o pecado é o pior dos males. É o pior dos males. Pois a doença veio do pecado. A doença, ela é a consequência do pecado. Cristo, eu coloquei esse, Paulo, eu mandei esse texto. Você tem como projetar para a gente? Eu vou repetir. Por esta providência vemos que o pecado é o pior dos males, pois a doença veio com o pecado. Cristo é o principal bem, portanto, vamos amá-lo. O pecado é o pior dos males, portanto, nós devemos odiá-lo. E daí ele completa dizendo: com ódio perfeito. Assim como nós devemos amar a Cristo com amor perfeito, nós também devemos odiar o pecado, mas não com um ódio qualquer, circunstancial, mas com um ódio perfeito. Porque a consequência do pecado é a morte, são as doenças, são as enfermidades. Então, nós vemos, em primeiro lugar, que aqueles 10 homens estavam enfermos, todos eles, e esse é o retrato da humanidade. Esse é o retrato de toda a humanidade. É por isso que as Escrituras apontam desde o Velho Testamento a necessidade de um Salvador, a necessidade daquele que viria curar os enfermos. Em segundo lugar, nós percebemos que eles estão ali completamente isolados, tomados pelo avanço dessa doença neles. E aqui a gente precisa entender um pouquinho do contexto social histórico que permeia esse texto. O texto começa no versículo 11 dizendo que Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Isso é muito significativo. Jesus estava passando pelo meio. O que era o meio? Era uma zona
marginalizada, era uma terra de ninguém. O meio, essa estrada que passava entre Samaria e Galiléia, era onde eram entulhados os leprosos, os marginalizados. As prostitutas também eram lançadas para lá. Era um caminho que normalmente as pessoas não caminhavam, elas não seguiam esse caminho. Mas o texto sagrado deixa claro, de forma objetiva e estratégica, para nós entendermos que Jesus escolheu passar pelo caminho onde todos fugiam, onde todos passavam ao largo. Todos desistiam dos leprosos, menos Jesus. Todos fogem do pecador, menos Cristo. Ele cumpre o seu papel. Essa terra do meio era uma terra marginalizada, era justamente onde os excluídos eram forçados a viver. Segundo Levítico capítulo 13, versículo e capítulo 14, não é segundo Levítico, não existe dois Levíticos, tá? Segundo o livro de Levítico, capítulo 13, capítulo 14, ficou estranho, né? O leproso, ele devia viver isolado. E ele, mais do que isso, todas as vezes que o leproso visse alguém se aproximando dele, olha que situação. Toda vez que o leproso visse, isso era lei, visse alguém se aproximando dele, ele deveria gritar: leproso. Você já se imaginou nessa situação? Ele deveria anunciar: não se aproxime de mim, porque eu tenho lepra. A lei dizia isso. Ele tinha que gritar: impuro, você está diante de uma pessoa impura. E não podia entrar no templo, essas pessoas não podiam adorar. Eles eram considerados praticamente mortos-vivos pela sociedade. Meus amados, judeus, essa terra do meio, esse caminho do meio, era para judeus e samaritanos. E olha, judeus e samaritanos se odiavam, mas a lepra unia esse povo. Ali não tinha distinção quem era judeu ou samaritano. Era leproso, eles estavam na mesma miséria da exclusão social, faziam com que eles se unissem num único grupo. O estigma da lepra foi maior do que o preconceito racial. Então, tendo esse cenário em mente, a gente consegue entender um pouco do que está acontecendo com a passagem de Jesus diante daqueles homens. Então, nós vemos no versículo 14 a seguinte afirmação: ao vê-los, eles gritaram ao mestre, né? Que ficaram de longe, aquele versículo 13 diz que eles ficaram de longe e gritaram, porque eles não poderiam se aproximar. Jesus, mestre ou rabi, tenha compaixão de nós. E o versículo 14 diz: ao vê-los, Jesus declarou, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Essa foi a única palavra de Jesus àqueles 10 homens. Jesus ouve o clamor daqueles homens, mas Jesus manda aqueles homens se apresentarem aos sacerdotes. Por quê? Porque naquela época o sacerdote era a única autoridade legal que poderia atestar a cura e reintegrar o indivíduo à sociedade. O milagre, ele exigiu um passo de obediência daqueles 10. Jesus não disse: vocês estão curados. Jesus não disse: olha, está vendo, achei fé aqui na terra do meio, no caminho do meio, no caminho dos que são excluídos, eu encontrei fé. Olha, que tamanho a fé de vocês, então vocês estão sendo curados. Não, Jesus só disse: vão para os sacerdotes. E eles foram, e o texto diz que aconteceu que indo, um ato de obediência,
Eles obedeceram à voz do mestre. Indo, eles foram purificados. Eles foram curados. Meus amados, o milagre, ele exigiu um passo de obediência. E enquanto eles estavam caminhando, todos os 10 foram alcançados pela graça de Deus. Todos os 10 foram curados. Amém? Todos. Você quer ser curado essa noite? Você quer ser curado da tua lepra? Existe alguma lepra na tua vida que você veio aqui essa noite em busca de uma cura? Meus amados, aqui a gente vê claramente o alcance da maravilhosa graça do Senhor. Mas olha, eu devo dar um recado para os irmãos. Esta graça que foi derramada sobre esses 10, a teologia reformada chama de graça comum. Essa graça foi uma graça que alcançou justos e injustos. Jesus não pediu currículo, Jesus não quis saber o porquê que eles estavam ali, não perguntou como a mulher samaritana, traz o teu marido aí, não teve nada disso, não teve diálogo. Mas ele abençoou e ele curou aquelas pessoas, né? Ele não curou apenas os judeus, mas ele curou também um samaritano. A graça comum estando disponível, ele curou os 9 também que seguiram o seu próprio caminho. Isso aponta para a verdade central que está em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, a graça de Deus alcançou o mundo inteiro. A graça de Deus alcançou o mundo inteiro. A pregação do Evangelho tem chegado em todos os bairros dessa cidade, em todas as regiões do Brasil. E a pregação do Evangelho é a graça de Deus sendo derramada. É a graça comum de Deus sendo anunciada. Nós temos estudado de forma enfática nos nossos cultos de doutrina. Nós entendemos que Jesus na cruz amarrou Satanás para que ele não enganasse mais as nações, e através da pregação do Evangelho o amor de Deus fosse demonstrado a todos os homens. Mas todos os homens seriam salvos? Não. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A graça de Deus é demonstrada na palavra de Jesus sendo lançado sobre todos. Meus amados, note um contraste vital. Os 10 receberam um milagre físico, mas o milagre não é o mesmo, não é a mesma coisa que salvação. Não é a mesma coisa que salvação. Tem muita gente que se contenta com o milagre. Tem muita gente que só vai atrás de Cristo por causa do milagre. Meus amados irmãos, a graça ela alcança o mundo, mas somente aquele que crê tem a vida eterna. Somente aquele que tem o coração grato. Os 9 ficaram com a pele limpa, purificados. Voltaram para casa, ó, lindões. Como é que é o nome do tratamento de pele que fala? Voltaram para casa com botox, com peeling, com, sei lá, isso é que eu escuto da minha filha e da minha mulher em casa, né? Então, sei o que, eu cheguei lá em Curitiba, a Ana Paula olhou para mim e disse assim: credo, pai, você precisa do tal creme, do creme tal, não sei o que. Aqueles homens voltaram lindos para casa, completamente limpos da sua lepra, né? E só. Os 9 ficaram zerados na sua pele, mas os seus corações permaneceram manchados. Eles queriam a bênção, mas eles não queriam o relacionamento
com aquele que os abençoou. E em terceiro lugar, somente um voltou. A gratidão, ela gera a salvação. E ela também gera o discipulado. Somente aqueles que reconhecem a graça do Senhor voltam para servir ao Senhor e se tornar um discípulo dele. Meus amados, versículo 15 e 16 diz: um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. O desfecho desse encontro é emocionante, é realmente de cortar o coração. Jesus pergunta para este homem que voltou: uai, se fosse um mineiro, se fosse um paraense, né? Ué, égua. Jesus pergunta para ele: não eram 10 os que foram curados? Oxe, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Essa foi a reação de Jesus. Apenas um percebeu que a cura da sua pele era apenas o começo da jornada, era apenas o primeiro passo. Foi apenas a oportunidade que Jesus deu para ele de se achegar a ele, ao grande mestre. Meus amados, ele não quis apenas voltar para a sociedade, ele não quis voltar para os sacerdotes, para a antiga religião, para o antigo templo. Não, ele estava diante da nova religião, ele estava diante do novo tabernáculo, ele estava diante do Deus encarnado, e ele percebeu isso e se lançou aos pés de Jesus. Ele não quis voltar para a velha vida, ele precisava se jogar aos pés daquele que o tinha libertado, o tinha purificado. Ele voltou não de forma passiva, mas ele voltou glorificando, ele voltou cantando, ele voltou agradecendo ao Senhor, prostrou-se como uma demonstração de rendição. Talvez você não saiba o que é se prostrar diante do Senhor, mas prostrar-se é com o rosto em terra, deitado com o peito para baixo, comendo pó. Essa é a posição do discípulo de Jesus diante de Cristo. Ele se prostrou, não somente se ajoelhou, como a gente fez aqui nessa oração, muitos até ajoelhados, se apoiando, buscando uma área de conforto no banco. Não, meus irmãos, quem se prostra não está preocupado com a dor física, mas está em agradecimento pela cura de algo que nenhuma posição poderia trazer cura, mas simplesmente a presença de Cristo. O prostrar-se com o rosto em terra é o reconhecimento público de que ele estava diante de Deus. Diante de Deus. Ele se prostra e agradece, reconhecendo que ele não merecia nada daquilo. E é aqui que o verdadeiro milagre acontece. Agora aconteceu o verdadeiro milagre. É nesse momento. Jesus olha para esse homem e diz: levante-se. Levante-se e vá. A sua fé salvou você. Jesus não diz: a tua fé te curou. Jesus disse: a tua fé te salvou. Salvou você. A palavra usada por Jesus aqui, ela implica uma cura e uma restauração completa, que é a salvação da alma. Os 9 foram curados da lepra física, mas eventualmente morreram de outras causas, morreram de outras doenças, de outras enfermidades.
Mas este homem, ele foi perdoado. E independente de qual doença ele viria a morrer posteriormente, nada mais poderia contaminar a sua alma. Nada mais poderia arrancar aquele homem das mãos de Jesus. Porque Jesus disse: a tua fé te salvou. E aquele homem sai dali, perdoado, se transforma num discípulo de Jesus e ganha a vida eterna. Meus amados, qual tem sido a tua postura hoje diante de Jesus? Quando você ouve este nome, quando este nome é pronunciado, o que a tua alma fala sobre ele? É o homem que de vez em quando envia alguém para tirar você das tuas enrascadas da vida? É o homem que de vez em quando faz um milagre aqui, outro ali, para te ajudar, né, a tirar, a sair dos buracos que você mesmo cavou com a própria mão? Qual tem sido? Quem é esse Cristo para você? Você está no grupo dos 9? Ou você está no grupo daquele único que voltou a Jesus? Todos nós estávamos enfermos pelo pecado. Graça de Deus, ela foi derramada abundantemente. Mas a grande pergunta do Senhor que ecoa hoje é: onde estão os 9? Onde estão esses 9? Onde eles estão, queridos? Você pode responder? Onde estão esses 9? Você tem buscado a Jesus apenas para resolver os seus problemas? Os 9, eles se contentaram com as coisas desse mundo. Mas o samaritano olhou para as realidades eternas que estavam na pessoa de Cristo. Para que não sejamos como os 9, a gente precisa aplicar ao nosso coração, mais uma vez, as palavras de Matthew Henry, que diz o seguinte: quanto mais vejo do mundo e dos diversos assuntos dos filhos dos homens nele, mais percebo a vaidade disso, e mais gostaria que meu coração fosse tirado disso e fixado nas realidades invisíveis do outro mundo. Quanto mais eu vejo as obras estranhas dos 9, eu peço ao Senhor: Senhor, me retira desse mundo. Meus amados irmãos, que o nosso coração ele seja arrancado da vaidade desse mundo e fixado em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que sejamos todos transformados em discípulos de Jesus, gratos e salvos, e não simplesmente limpos das nossas lepras, mas salvos das consequências dos nossos pecados. E eu encerro dando esse conselho a todos nós: voltemos sempre para agradecer e adorar ao Senhor Jesus. Não esqueça, em nome de Jesus.